Olá pessoal aí que gosta de física. Essa questão aqui ela é uma questão que caiu na prova da Escola Naval e é uma questão considerada um nível assim difícil, né? É adequada para aquele estudante que queira entrar na Escola Naval. Uma questão aqui de mecânica, né? Parte de mecânica. Então vamos aqui ver o enunciado da questão. Uma pista é composta por um trecho retilíneo longo horizontal seguido do trecho circular vertical de raio R, conforme figura abaixo. O carrinho 1, de massa 1 kg e velocidade 5 metros por segundo, colide com o carrinho 2, de massa 2 kg, em repouso no trecho retilíneo. Despreze os atritos. E ele está dizendo também que o coeficiente de restituição do choque vale 0,80. Após a colisão, o carrinho 2 sobe o trecho circular vertical e, num certo instante, passa pela primeira vez na posição A. Posição A, cuja altura é R, com velocidade tal que o módulo da força normal da pista sobre o carrinho é igual ao módulo do seu peso. Nesse instante, o módulo da velocidade em metro por segundo do carrinho 2 em relação ao carrinho 1 é. Então, tá aí mais uma pedreira da Escola Naval, né? Questões, no geral, são questões que exigem aí do aluno, do candidato, um certo nível, né, de conhecimento, né, de profundidade aí nos tópicos de física, de matemática, né, nas disciplinas que são cobradas para entrar nessa instituição. Ok, então aqui tem as alternativas. Muito bem. Para nós resolvermos os problemas, primeiro a gente tem que descobrir qual é a velocidade do carrinho 2 após a colisão. Quer dizer, antes da colisão, o carrinho 1, a questão fornece aí a velocidade dele, né? Que no caso aí é 5 metros por segundo. E eu vou adotar aqui o eixo X na horizontal, né? Eu vou adotar aqui o eixo X. E o sentido positivo eu vou adotar aí como sendo para a direita. Então, isso quer dizer que se eu fizer um cálculo aqui de uma velocidade e encontrar um valor negativo, quer dizer que a partícula se movimenta para a esquerda. E eu vou começar logo pela definição do coeficiente de restituição que ele fala na questão, né? Ele deu aí a porcentagem aqui, né? Coeficiente de restituição, né? Por definição, o coeficiente de restituição ele é dado pelo módulo, né, da velocidade relativa, né, de afastamento dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Ou seja, substituindo aqui 0,8 é igual ao módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Ora, a partícula 1 ela está se aproximando da partícula 2, né, já que ela se movimenta para a direita, né, com a velocidade cujo módulo é 5 metros por segundo. O módulo de V1, né, esse vetor V1, o módulo dele é 5. Então, dividido por 5. Então, daqui, a gente conclui que o módulo da velocidade relativa de afastamento dos corpos vai ser 5 vezes 0,8, portanto, vai ser 4 metros por segundo. Agora, com esse fato, vamos usar o seguinte, né? Esse aqui é o módulo da velocidade de afastamento, mas qual é a velocidade da partícula 1 e da partícula 2 após a colisão? Bem,
Para respondermos essa pergunta, a gente vai imaginar aqui a quantidade de movimento antes da colisão e a quantidade de movimento após a colisão. E ela se conserva, essa quantidade de movimento. Então, se a gente imaginar que após a colisão, né? Após a colisão, a gente pode imaginar a partícula 2, o corpo 2, seguindo aqui para a direita com uma velocidade que eu vou chamar de V2. No momento a gente não conhece ainda, né? A partícula 1, ela pode, a priori, né, seguir para a direita ou retornar aqui, né, à esquerda, né? No momento a gente não fez a conta ainda para sabermos. Então vamos fazer essa conta agora. Sendo que V2 é a velocidade do corpo 2 em relação ao solo, né? O solo aqui, o plano horizontal, vou chamar de S, né? Referencial S, o solo. Então, vamos para o próximo slide, né? A gente pode concluir que a quantidade de movimento inicial, ou antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, ou após a colisão. Inicialmente, somente a partícula 1 estava em movimento, né? A 5 metros por segundo. A partícula 2 estava em repouso. Então, a quantidade de movimento vai ser a massa da partícula 1 vezes V1. E no final nós vamos ter a massa da partícula 1 vezes a velocidade V1 final, né? Mais V1', mais a massa do segundo carrinho, né? Vezes velocidade 2, que eu vou chamar aqui V2, né? Velocidade final. Substituindo os valores, né, da questão, você tem aqui as duas massas, né? O carrinho 1 ele é a metade da massa do carrinho 2. Então, substituindo, vamos ter 1 vezes 5, estou pegando em módulo, é igual 1 vezes V1', mais 2 vezes V2. Aqui a gente tira aqui partícula V1'. Esse V1' interpretamos como sendo a velocidade do carrinho 1 após a colisão. E o V2 é a velocidade do carrinho 2 após a colisão. Mais 2 vezes V2 é igual a 5. Vamos numerar essa equação e chamá-la de equação 1. Veja como a questão da prova da Escola Naval ela é bem elaborada. São questões, no geral, que exigem uma grande profundidade aí do estudante. Agora, com essa equação 1, nós vamos combinar com o resultado aqui da velocidade, do modo da velocidade relativa de afastamento. Ora, a gente sabe que, por definição, a velocidade da partícula 1, em relação, ou seja, do carrinho 1 em relação ao carrinho 2, é igual à velocidade do carrinho 1 em relação ao solo, né, referencial solo, né, vamos botar aqui uma linha, mais a velocidade do solo em relação ao carrinho 2. Isso aqui é a definição que a gente vê nos cursos de mecânica de velocidade relativa. A velocidade do corpo 1 em relação ao corpo 2 é igual à velocidade do corpo 1 em relação ao referencial S, mais a velocidade do referencial em relação ao corpo 2. Muito bem. Então, a velocidade, isso pode ser escrito ainda assim, a velocidade do corpo 1 em relação ao corpo 2, aqui já é a velocidade relativa, né? Esse aqui é a velocidade relativa, é igual a velocidade do corpo do carrinho 1 em relação ao solo, aqui uma linha, mais, aliás, menos, né, velocidade do corpo 2 em relação ao solo. Eu troquei aqui os índices, né? Troquei S2, agora 2S, aí coloco o sinal menos aqui. E isso aqui é, ora, a velocidade do carrinho 1 em relação ao solo é o próprio V1', né? Então vai ser V1' menos
Ó, a velocidade do corpo 2 em relação ao solo, ou seja, é o próprio V2, ou seja, é a velocidade do carrinho 2 após a colisão, então menos V2. Né? Só que a velocidade relativa, o módulo da velocidade, né? Relativa, ela já foi determinada, né? Veja que o módulo da velocidade relativa ela é 4 metros por segundo. Ou seja, como a velocidade relativa é V1' menos V2, a gente pode concluir o seguinte, que o módulo da velocidade relativa, a gente viu agora há pouco, em afastamento. Após a colisão, vamos supor que os corpos estejam se afastando, que é o mais razoável. Então vai ser V1' menos V2. Isso implica dizer que aí isso aqui é escrito assim, né? E isso a gente calculou agora há pouco, né, como sendo o valor aqui, o módulo 4. Esse aqui é igual a 4. É igual a 4. Ou seja, o módulo de V1' menos V2 é igual a 4. Vou chamar essa equação de 2. Agora, nós temos um sistema, né? Nós temos equação 1 e equação 2. Daqui eu determino quem é V1 e quem é V2. Né? V1' e quem é V2. Resolvendo esse sistema. Vamos fazer isso. O módulo de V1' menos V2 é igual a 4 se e somente se V1' menos V2 for igual a mais ou menos 4. A gente vai descobrir que somente a solução menos 4 é possível, né? É razoável fisicamente. A outra não é uma solução razoável fisicamente. Ou seja, por definição, você lembra do ensino médio, né? Que a definição do módulo de x é igual a um número a. Então, x é igual a mais ou menos a. Vamos usar a raiz negativa aqui, né? Então, daqui nós vamos ter que V1' menos V2 é igual a menos 4. E, pela equação 1, a gente tem também que V1' mais 2V2 é igual a 5. Então, agora eu vou resolver esse sistema usando aqui, por exemplo, o método da soma, né? Vou multiplicar a primeira por menos 1 e somar com a segunda, né? E somar com a segunda. Fazendo essa conta, você vai aqui, fica menos 4 vezes menos 1 é igual a 4. Né? Somado com 5 fica 9. Aí você cancela aqui o menos V1 com menos V1, você vai encontrar aqui 3 vezes V2 igual a 9. Então, a velocidade do segundo carrinho após a colisão vai ser 9 dividido por 3. Ou seja, a velocidade do segundo carrinho é 3 metros por segundo. Ora, de posse dessa velocidade do segundo carrinho após a colisão, a gente consegue descobrir a velocidade do primeiro carrinho, substituindo 3 metros por segundo em uma dessas equações aqui do sistema. Eu vou escolher essa segunda equação aqui, V1' mais 2V2 igual a 5. Ou seja, daqui eu tiro o quê? V1' mais 2 vezes V2 eu encontrei 3, né? É igual a 5. Portanto, a velocidade do primeiro carrinho após a colisão vai ser igual a 5 menos 6, que é igual a menos 1 metro por segundo. O que significa esse sinal negativo? E o carrinho ele vai retornar. Vamos desenhar aqui a figura. Ele retorna aqui após a colisão, né? Carrinho 1 e aqui o carrinho 2. Então, o carrinho 1 ele segue aqui nesse sentido com a velocidade de 1 metro por segundo. A nossa conta mostrou isso, né? Sinal negativo aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Antes da colisão, o carrinho vinha com 5 metros por segundo, o carrinho 2 parado. Após a colisão, o carrinho 2 segue para a direita a 3 metros por segundo, né? Já encontramos o V2. E o carrinho 1 retorna com 1 metro por segundo. Aí o que vai acontecer agora?
De acordo com a questão, ele entra aqui na trajetória circular, sobe até uma altura h de A, e ele diz que nesse ponto A, a força normal, que é igual em modo, né, à força centrípeta, né? Força normal é igual à força centrípeta, né? A força normal. E em modo também é igual ao peso, né? Então, essa força normal aqui que atua para o centro, a força centrípeta, ela diz que é igual ao peso, né? O peso, traçando aqui, baixando aqui uma vertical, a gente tem aqui o peso, que é a massa vezes a gravidade. Com esse fato, a gente consegue descobrir qual é a velocidade tangencial aqui, ou V de A, né? Velocidade no ponto A. A questão ela é bem elaborada porque ela não quer a velocidade de A, ela quer a velocidade relativa, ou seja, a velocidade da partícula 2 no ponto A relativa ao carrinho 1 que está se deslocando para a esquerda. Então, primeiro nós vamos calcular quem é a velocidade A e então usar a definição de velocidade relativa novamente para então calcular esse valor. Vamos fazer isso. Pois bem, para determinarmos a velocidade VA, nós vamos usar aqui a conservação da energia, porque a partícula 2, ao chegar nesse ponto aqui mais baixo da trajetória, ela tem energia cinética. E ao chegar no ponto A, ela vai ter parte cinética e parte potencial, de tal forma que a energia mecânica se conserva. Então, se eu chamar esse ponto aqui mais baixo da trajetória de um O, ponto O, eu digo que a energia mecânica no ponto O é igual à energia mecânica no ponto A. Ou seja, vou usar aqui a conservação da energia. Então, a gente pode dizer que a energia mecânica no ponto O é igual à energia mecânica no ponto A. Ou seja, no ponto O, a gente só tem a energia cinética. Então, a energia cinética é calculada pela metade da massa vezes a velocidade. E quem está em movimento é a partícula 2, que vai entrar aqui na trajetória circular. Então, 1 meio de V2 ao quadrado, né? Já calculamos esse V2, é igual. No ponto A tem cinética e tem potencial. Então, vai ser 1 meio da massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado, mais a energia potencial. A energia potencial a gente sabe que é a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A. A energia potencial vai ser massa, gravidade vezes a altura do ponto A. Essas massas se cancelam e eu vou multiplicar toda a equação por 2. Daí a gente tem que velocidade no ponto 2 ao quadrado é igual a velocidade no ponto A ao quadrado mais, né, dobro da gravidade vezes a altura do ponto A. Né? Então, apareceu aqui a equação de Torricelli. Substituindo os valores, nós temos V2, a gente viu agora há pouco, que é 3. Se eu elevar 3 ao quadrado, nós vamos ter 9. Então, 9 é igual. VA está desconhecido, então é VA ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, né, vezes a altura h de A. Só que a altura h de A é o próprio raio, né? Nesse ponto aqui, o h de A é o raio, então vamos colocar o raio. Né? Muito bem. Agora, vamos usar aqui o seguinte dado. Você repare que tem aqui um detalhe que mata a questão, né? Vamos fazer bem aqui, ó. Ele diz aqui em algum lugar que no ponto A, quando ele passa pela primeira vez no ponto A, essa altura é HA, ele passa com uma velocidade tal que o módulo da força normal na pista, que ela faz o papel de centrípeta, ela é igual ao módulo do seu peso. Ou seja, a gente pode dizer que
A força centrípeta a gente vê nos cursos de ensino médio, que é dado por massa vezes a velocidade, no caso aí é o ponto A, né? Velocidade no ponto A ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória circular. E isso ele está dizendo que é o próprio peso, é a massa vezes a gravidade. Cancelando as massas, nós vamos ter que o raio da trajetória vai ser, fazendo o meio pelos extremos, vamos ter que o raio vai ser a velocidade no ponto A ao quadrado, dividido pela gravidade. Ora, esse raio pode ser substituído aqui, de tal forma que a gente tem 9 é igual a velocidade no ponto A ao quadrado, mais 2 vezes g vezes o raio. Mas quem é o raio? É a velocidade no ponto A ao quadrado pela gravidade. Cancela as gravidades aqui. Esse aqui vai ter um resultado que é 3 vezes a velocidade no ponto A ao quadrado. Dividindo 9 por 3, a gente tem que a velocidade no ponto A ao quadrado é igual a 9 dividido por 3 fica 3 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Extraindo a raiz fica raiz quadrada de 3. A velocidade no ponto A vai ser a raiz quadrada de 3. Né? Já descobrimos a velocidade de A. Nós não vamos deixar mesmo em forma de quadrado, porque quando eu usar agora o teorema de Pitágoras, né, aí eu já aproveito o quadrado da velocidade no ponto A. Né? Como assim teorema de Pitágoras? Veja que agora ele está querendo a velocidade relativa de A, a partícula no ponto A, em relação ao carrinho 1. Né? É o que ele diz aqui. Ó. O módulo da velocidade do carrinho 2 em relação ao carrinho 1, quando ele estiver no ponto A. Né? Então, o carrinho 2 no ponto A ele está com velocidade aqui na vertical, né, para cima, e o carrinho 1 se desloca para a esquerda. Então, como é que eu calculo a velocidade de um em relação ao outro? Né? Aí você lembra lá da definição de velocidade relativa. A situação que eu tenho é o seguinte: eu tenho uma partícula que se deslocando para cima, né, e tem uma outra aqui deslocando para a esquerda. Essa que se desloca para a esquerda é o carrinho aqui a 1 metro. Carrinho 1 a 1 metro por segundo. E o carrinho 2 no ponto A se desloca com a velocidade, né, cujo quadrado aqui é 3 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, para eu calcular a velocidade relativa da partícula 2 aqui, né, em relação à partícula 1, V2 em relação, né, VA em relação a V1, linha, que é, eu tenho que usar aqui o teorema de Pitágoras. Né? Vai ser uma velocidade, vai ser aqui uma velocidade inclinada aqui na diagonal. Né? Isso o módulo da velocidade relativa é dada pela soma dos quadrados dos catetos aqui, né? A raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. E fazendo isso você encontra a resposta. Vamos só fazer aqui de vermelho essa conta, né? Quer dizer, você tem aqui nós usarmos a definição assim, ó, a velocidade da partícula 2 em relação à partícula 1 vai ser igual a velocidade da partícula 2 em relação ao solo mais a velocidade da partícula do solo em relação à partícula 1. Né? Então, vetorialmente, a gente escreve assim, porque agora eu estou num plano, né? Tem uma partícula aqui na vertical e outra na horizontal. Então, a definição é a velocidade da partícula 2, né? Que é a partícula 2 aqui no ponto A, né? Em relação à partícula 1, V2 em relação à partícula 1 é igual à velocidade da partícula 2 em relação ao solo, né? Lembra que nosso argumento aqui, o solo, é esse plano horizontal, né? Referencial S, mais a velocidade do solo em relação à partícula 1. Né? Ou ainda pode ser escrito assim, é a velocidade da partícula 2 em relação ao solo, menos, né, trocando aqui os índices, a velocidade da partícula 1 em relação ao solo. A velocidade da partícula 1 em relação ao solo é o carrinho 1. Ou seja,
Eu estou pegando aqui um vetor e subtraindo de outro. E a velocidade do carrinho 2 em relação ao solo é o VA. Ou seja, seria o vetor VA menos o vetor V1 linha, né? V1 linha. Ou seja, estou pegando um vetor e subtraindo do outro. Ou seja, por que que eu vou usar o teorema de Pitágoras? Se eu pegar o V1 e invertê-lo, por causa do sinal menos aqui, ó, para cá estaria o menos o V1 linha. Então, para eu somar esses dois vetores, eu uso aqui a regra do paralelograma. Então, eu vou ter aqui, de fato, a diagonal desse paralelograma, né? Então, a resultante, que é a velocidade relativa, é essa diagonal aqui, velocidade relativa. Como o módulo desse na vertical é raiz de 3 e o módulo desse na horizontal é 1, então fica bem simples usar o teorema de Pitágoras, né? Essa diagonal A aqui do teorema de Pitágoras eu posso chamar aqui de um valor A. Então, a gente tem que A ao quadrado é igual. Tem o valor aqui da velocidade na vertical, né? VA é raiz de 3, mas quando eu levar ao quadrado, fica VA ao quadrado, que é o próprio 3, né? Vai ficar 3 mais o 1 ao quadrado, né? Então, o A vai ser igual a raiz quadrada de 4. Né? 3 mais 1 é 4. E a resposta vai ser, a raiz de 4 é 2 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa. Né? Uma questão bastante elaborada aqui, um pouco difícil, né? Da escola naval. Então, a resposta é 2 metros por segundo. A velocidade do carrinho 2 em relação ao carrinho 1. Aqui no ponto A é 2 metros por segundo. Portanto, a resposta é a letra D. É isso, pessoal. Até uma próxima questão aí da escola naval, né? Para aquele aluno que está estudando aí num nível mais avançado.